Querido povo de Deus, irmãos e irmãs na fé, com esperança renovada, fraternidade e diálogo, a todos um abençoado dia com a graça de Deus. Hoje é dia 1º de junho, terça-feira, dia de São Justino Mártir. Justino viveu na Palestina no 2º século depois de Cristo. Leigo e professor de filosofia, encontrou a fé não pela pregação dos missionários, mas pela busca pessoal da verdade. Elaborou uma síntese do pensamento cristão em seus escritos, dos quais nos restam apenas 2, Apologia e Diálogo com Trifão. Seu exemplo, selado com o martírio, nos leve a seguir a verdade única Jesus Cristo. A primeira leitura é tirada do livro de Tobias, capítulo 2, versículos de 9 a 14. Atingido pela cegueira, Tobit não pôde trabalhar e a mulher tem que sustentar a casa. Apesar da necessidade, Tobit mantém sua retidão e, como Jó, torna-se alvo das críticas da própria esposa. Que mais lhe resta? A súplica reflete o desespero de quem chega a esta conclusão. É melhor morrer que viver desse modo. Na pessoa de Tobit, reflete-se a história de um povo que perde os bens, a liberdade e, por fim, se vê ameaçado na reputação ao ser desacreditado até pelos mais próximos. Só lhe resta suplicar a Deus. O salmo é o Salmo 111 ou 112. Meditação sapiencial, caracterizando o ser e o comportamento do justo. Toda a experiência do justo tem como ponto de partida o temor de Deus. Esse temor se manifesta nas relações sociais fraternas e justas. O versículo 6 apresenta a ideia mais antiga a respeito da ressurreição, a lembrança permanente da vida do justo, cujo testemunho permanece sempre vivo na memória do povo. O justo está permanentemente voltado para a partilha da vida com os outros. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. É o refrão do Salmo. O Evangelho é Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em algumas palavras. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda
para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. O que é de Deus? Jesus não cai na armadilha armada por seus adversários para fazê-lo declarar sua posição diante dos romanos, opressores do povo. Os fariseus eram contrários à dominação estrangeira, enquanto os herodianos eram a favor. Portanto, qualquer posição de Jesus haveria de fazê-lo cair nas malhas de seus acusadores. Engana-se quem toma a afirmação de Jesus como se colocasse Deus e César em pé de igualdade. Dar a César o pertencente a César significa não ter nada mais, satisfazer suas exigências de pagamento de tributo. Isso pode mesmo ser uma exigência passável. Dar a Deus o que é de Deus pertence significa existirem coisas que só Deus pode exigir, como é, por exemplo, o caso a adoração. Enquanto César exigia o tributo, não havia mal em pagá-lo. Quando exigia ser adorado como Deus, passava dos limites e não devia ser atendido. Afinal, era uma criatura e, por conseguinte, também pertencente a Deus e devedor de honrar a Deus. A resposta de Jesus coloca as coisas nos seus devidos lugares. É idolatria igualar Deus a César, o Criador às criaturas. Seus âmbitos e reconhecimentos têm limites bem distintos, enquanto o âmbito da criatura é bem restrito e não pode ser ultrapassado. O Criador tem tudo sob seu domínio. Jesus serve só a Deus e mais ninguém. Ele não se submete aos tiranos. Rezemos para que a gente nunca confunda o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Senhor Jesus, que eu não confunda as criaturas com o Criador. Só a Deus tribute a honra e o louvor devidos. Amém. Assim seja. Um bom dia, um dia abençoado para todos. Não esqueçam que no dia de Corpus Christi nós devemos trazer alimentos para os pobres. Paz e bem.